Você não tem uma vida. Você está sendo vivido por uma máquina que chama de eu. Enquanto você acredita que está desperto, o ego governa tudo sem resistência. Você não vive, você funciona. O que você chama de vida é apenas a máquina repetindo padrões enquanto você dorme por dentro. Esse é o ponto central, brutal e inegociável do ensinamento de Gurdjieff. O homem vive em sono profundo e chama esse estado de normalidade. Não existe um eu real sustentando suas escolhas, existe uma sucessão de impulsos automáticos que se revezam no controle. Você acredita que decide, mas apenas reage. Acredita que quer, mas apenas obedece. Acredita que é alguém, mas essa identidade é uma ilusão que se ilude para continuar existindo. Essa é a falsa identidade. E isso é o ego-máquina operando sem ser visto. O tema central é simples e implacável. Sem despertar real, não existe vida verdadeira. Tudo o resto é sobrevivência mecânica. A personalidade que você defende não é você. É uma construção artificial feita de hábitos, medos, desejos herdados e condicionamentos sociais. Gurdjieff chamava isso de máquina porque ela funciona sozinha, sem consciência. E enquanto ela funciona, a essência permanece adormecida, fraca, esquecida. Você pode estudar espiritualidade por anos e continuar completamente cego, porque conhecimento não acorda ninguém. O que acorda é o choque consciente, o momento em que você se vê como realmente é, fragmentado, automático, dividido. O ego odeia esse momento porque ele vive da ilusão de unidade. Ele precisa acreditar que existe um eu sólido, contínuo, coerente. Mas quando você observa com honestidade, vê apenas múltiplos eus contraditórios brigando pelo controle. Um promete mudança, outro sabota. Um quer despertar, outro quer conforto. E você chama essa confusão de identidade. Esse é o sono. Esse é o véu da ilusão. O despertar real começa quando você para de se proteger dessa verdade, quando você suporta ver que não é quem pensava ser. Esse ver não é intelectual, é visceral, é desconfortável, é humilhante para a personalidade. Gurdjieff nunca prometeu paz. Ele falou de trabalho, trabalho contra si mesmo, trabalho contra a mentira interna. Sem esforço consciente, tudo volta ao automático. Sem sofrimento voluntário, nada se transforma. Sofrimento voluntário significa não fugir da lucidez quando ela dói. Significa permanecer presente quando a máquina quer escapar, justificar, espiritualizar. O despertar real não acontece no futuro, nem em outra vida, nem após mais um curso. Ele acontece quando, agora, você vê a própria cegueira espiritual operando. E esse ver muda tudo, porque depois disso você não pode mais fingir que não sabe. Então a pergunta não é se você concorda ou não. A pergunta é, você está disposto a parar de se enganar? Você percebe quantos momentos do seu dia são completamente mecânicos? Quantas emoções surgem e desaparecem sem que exista um você consciente ali? Quantas vezes o ego usa até a ideia de despertar para continuar dormindo? Observe isso. Não para responder rápido, mas para manter a atenção viva. Porque enquanto essa tensão existir, a ilusão começa a rachar. E quando ela racha, algo real tenta nascer. Frase de ativação. Escreva agora nos comentários. Eu vejo minha ilusão. Você precisa ouvir isso sem se defender. Enquanto você acredita que está vivendo, você está apenas reagindo. Cada emoção que surge sem escolha, cada pensamento que aparece sem convite, cada ação repetida sem consciência confirma o diagnóstico central de Gurdjieff. O homem vive dormindo. Dorme acreditando que acordou. Dorme acreditando que escolheu. Dorme acreditando que tem uma identidade verdadeira. E quanto mais acredita, mais fundo dorme. Essa é a armadilha perfeita da ilusão. Ela não se apresenta como mentira, ela se apresenta como eu. O ego não precisa te convencer de nada, ele só precisa continuar funcionando sem ser observado. A falsa identidade se alimenta da continuidade. Ela precisa que você acredite que existe um mesmo eu, ontem, hoje e amanhã. Mas quando você observa com rigor, vê apenas fragmentos, pequenos eus, surgindo e desaparecendo conforme estímulos externos. Um eu agora, outro depois, outro amanhã. Nenhum deles é você. Nenhum deles permanece. E ainda assim você defende essa colagem instável como se fosse sua essência. Esse é o centro do sono. O homem não é uno, ele é múltiplo. E enquanto essa multiplicidade não é vista, não existe despertar real, apenas fantasia espiritual. Gurdjieff não falava de despertar como ideia, falava como necessidade urgente, porque um homem que dorme é previsível, manipulável, controlável pela própria máquina interna. Ele acredita que sofre por causa do mundo. Quando sofre é porque não está presente. Ele acredita que o problema está fora, quando o problema é a ausência de si. A cegueira espiritual não é falta de informação,
é a incapacidade de ver. E ver dói. Ver destrói a imagem que você construiu de si mesmo. Por isso, o ego resiste tanto. Ele prefere qualquer explicação a uma percepção real. O tema central não muda, não se suaviza, não evolui para algo mais confortável. Sem despertar real, não há vida verdadeira. Tudo o que você chama de vida é apenas repetição. Repetição de padrões emocionais, repetição de histórias internas, repetição de reações herdadas. A máquina ama a repetição, porque nela não há risco. O despertar real é risco absoluto, porque ameaça a falsa identidade. Quando você começa a perceber o automatismo em tempo real, surge um desconforto profundo, quase físico. Esse desconforto é o início do trabalho. Sem ele, nada começa. A espiritualidade comum tenta anestesiar esse desconforto. Ela diz que está tudo bem, que você já é completo, que basta aceitar. Gurdjieff foi na direção oposta. Ele disse que o homem não é completo, não é uno, não é consciente, e só a partir dessa constatação brutal, algo real pode ser construído. O quarto caminho não oferece consolo, oferece choque. Choque consciente é aquele momento em que a ilusão falha e você se vê funcionando como máquina. Não é agradável, não é inspirador, é real. A essência não cresce em terreno confortável. Ela cresce onde a personalidade é contrariada. Sempre que você reage automaticamente, a máquina venceu. Sempre que você se observa reagindo, mesmo sem conseguir parar, algo diferente começa a existir. Esse algo ainda é frágil, instável, intermitente, mas é real. Gurdjieff chamava isso de começo da lembrança de si. Não é pensar sobre si, é estar presente enquanto a máquina opera. É ver o ego funcionando sem se confundir com ele. O ego tenta transformar até isso em identidade. Ele diz, eu sou consciente, eu despertei, eu entendi. Esse é o golpe mais sutil, porque no instante em que você se apropria da consciência como identidade, você volta a dormir. O despertar real não cria orgulho, cria humildade. Ele mostra o quanto você não é. Ele revela o quanto sua vida foi conduzida por forças automáticas. Essa revelação não liberta imediatamente, mas quebra o feitiço da falsa unidade. Gurdjieff insistia, o homem acredita que pode fazer, mas não pode. Essa frase não é metáfora, é diagnóstico. Observe seu dia. Observe quantas vezes você faz exatamente o oposto do que havia decidido. Observe quantas vezes emoções tomam o controle sem aviso. Observe como pensamentos surgem e desaparecem sem que você os escolha. Onde está o eu nisso tudo? Ele não está. Há apenas funcionamento. Ver isso repetidamente cria uma tensão interna que a máquina não suporta por muito tempo. Essa tensão é essencial. Sem tensão consciente, o sono retorna. O despertar real não é permanente no início. Ele vem em flashes, momentos breves de lucidez, seguidos por longos períodos de esquecimento. E ainda assim, cada flash enfraquece a ilusão. Porque algo em você começa a saber, não como crença, mas como experiência direta, que o ego não é o centro, que a falsa identidade é uma construção transitória, que viver de verdade exige presença real. O homem comum foge dessa exigência. Ele prefere distração, entretenimento, até espiritualidade decorativa. Tudo para não ver a própria mecânica. Mas o quarto caminho existe exatamente para aqueles que sentem que algo está errado mesmo quando tudo parece certo. Para aqueles que percebem que a vida passa como um sonho repetitivo. Para aqueles que sentem, ainda que vagamente, que estão ausentes de si mesmos. Esse sentir não é fraqueza, é sinal de possibilidade. Despertar real não é se sentir melhor, é se ver melhor. Não é ganhar respostas, é perder ilusões, não é adicionar algo à personalidade, é retirar camadas de mentira. Por isso dói, por isso assusta, por isso o ego tenta negociar, adiar, suavizar, mas não há negociação possível com a verdade. Ou você vê, ou continua dormindo. E enquanto dorme, a máquina governa cada detalhe da sua existência. Observe agora, enquanto ouve isso. Quem está ouvindo? É um eu curioso? Um eu entusiasmado? Um eu defensivo? Eles se alternam, eles comentam, eles reagem. Nenhum deles é você. Essa observação simples, repetida inúmeras vezes, começa a corroer a falsa identidade. E é exatamente isso que o ego mais teme, porque sem a ilusão, ele não sobrevive. Gurdjieff não deixou um sistema para ser admirado, deixou um trabalho para ser feito. Trabalho contra o sono, trabalho contra a fragmentação, trabalho contra a mentira interna. Esse trabalho não termina, não se estabiliza, não vira estado permanente. Ele é luta constante contra a tendência de adormecer, e essa luta é o preço da vida real. Sem ela, você apenas passa pelo tempo como um sonho que se repete. A pergunta que fica não é confortável, nem teórica, nem filosófica. Ela é direta e incômoda.
Quantos momentos do seu dia você está realmente presente? Quantas decisões você realmente toma? Quantas vezes você percebe a máquina antes que ela haja? Não responda rápido. Observe, porque a observação honesta já é um golpe contra a ilusão. E enquanto você observa, algo começa a se mover por baixo da personalidade. Algo que não precisa de nome, nem de imagem, nem de validação. Algo silencioso, frágil, mas real. A essência só aparece quando a falsa identidade perde força. E isso não acontece de uma vez. Acontece no atrito constante entre ver e esquecer. Entre despertar e dormir. Entre presença e automatismo. Se você sente essa tensão agora, não tente resolvê-la. Não tente transformá-la em conclusão. A máquina quer fechamento. O despertar real começa mantendo a pergunta aberta, mantendo o desconforto vivo, mantendo a atenção aqui. Porque enquanto a atenção não foge, a ilusão não consegue se recompor completamente. E é exatamente aqui que o trabalho real começa a ficar sério. Porque quanto mais você vê, menos pode fingir. Quanto mais percebe, menos pode se enganar. E isso muda a relação com tudo, com o ego, com a espiritualidade, com a própria vida. O sono já não é tão confortável. A ilusão já não convence tão facilmente. Algo em você começa a exigir realidade. E essa exigência não vai embora. Ela só se aprofunda. Ela só pressiona mais. Ela só pergunta de novo, de novo, de novo. Quem está vivendo a sua vida agora? Quem decide? Quem reage? Quem dorme? E enquanto essas perguntas permanecem ativas, o processo continua aberto, vivo, em movimento, preparando o próximo choque, o próximo ver, o próximo rasgo no véu da ilusão. Você pode ouvir tudo isso e ainda assim continuar dormindo, porque o sono não acaba com informação. O sono acaba quando a mentira interna é vista em funcionamento. Gurdjieff deixou isso claro de forma brutal. O homem prefere qualquer explicação à percepção direta. Ele prefere acreditar que entendeu a aceitar que não está presente. E enquanto você entende, a máquina continua agindo. O ego adora a compreensão porque ela não exige mudança. O despertar real não pede que você concorde, ele exige que você veja. E ver não é confortável, porque desmonta na imagem que você chama de identidade. A falsa identidade se defende o tempo todo. Ela se justifica, se explica, se compara, se culpa, se orgulha. Tudo isso acontece automaticamente. Observe como você passa o dia inteiro reagindo sem perceber. Reagindo a palavras, olhares, memórias, pensamentos. Esse fluxo contínuo de reação é o sono em ação. Você não escolhe reagir, você reage porque a máquina foi programada assim, e ainda assim você diz, fui eu. Esse é o ponto central. Você se apropria de movimentos que não controla. Essa apropriação é a ilusão que sustenta o ego. Gurdjieff não falava de ego como conceito moral, mas como função mecânica. O ego é o conjunto de processos automáticos que criam a sensação de um eu contínuo. Ele não é uma coisa, é um funcionamento. Quando você vê isso claramente, algo começa a se separar por dentro. Uma distância mínima surge entre você e o que acontece em você. Essa distância é rara, instável, frágil, mas ela é o início do despertar real. Sem essa separação, tudo continua misturado e a máquina segue se passando por você. A essência, segundo Gurdjieff, não cresce naturalmente. Ela cresce apenas quando a personalidade é contrariada. Sempre que você se observa sem reagir imediatamente, a personalidade perde força. Sempre que você se lembra de si no meio da ação, algo diferente se fortalece. Mas isso exige esforço consciente. Esforço consciente é fazer o que a máquina não quer fazer. A máquina quer conforto, repetição, distração. O esforço consciente exige presença. E presença dói porque revela o vazio onde você achava que havia um eu. O despertar real não acontece porque você deseja, ele acontece apesar do desejo. Porque o desejo também é mecânico. Hoje você quer despertar, amanhã quer conforto, depois quer reconhecimento. Esses desejos se alternam como peças de uma engrenagem. Gurdjieff foi claro. Enquanto você acredita que quer, você está enganado. O querer real só surge quando há um centro. E não há centro enquanto a falsa identidade governa. O trabalho começa exatamente nesse reconhecimento humilhante. Você não é senhor de si. Essa constatação não deve ser suavizada. Ela não é para te fazer se sentir melhor, é para quebrar o feitiço. O homem prefere se sentir especial a se tornar real. Prefere acreditar que já está desperto a enfrentar o fato de que vive em sono profundo. A espiritualidade comum alimenta esse auto-engano. Ela diz que tudo é consciência, que tudo é amor, que tudo já está resolvido. O quarto caminho corta isso pela raiz. Se tudo fosse consciência, você não reagiria como reage.
Se tudo fosse amor, você não seria dominado por impulsos automáticos. O tema prometido não muda. Sem despertar real, não existe vida verdadeira. Existe apenas repetição. Repetição de padrões emocionais, repetição de conflitos, repetição de histórias internas. Observe sua própria vida. Quantas vezes você já viveu o mesmo dia com nomes diferentes? Quantas vezes prometeu mudar e voltou exatamente ao mesmo ponto? Isso não é azar, é mecânica. Enquanto a máquina não é vista, ela se repete indefinidamente. O tempo passa, o corpo envelhece, mas nada essencial muda. Gurdjieff insistia que o homem vive em imaginação. Ele imagina que é imagina que é consciente, imagina que tem vontade. Essa imaginação é tão forte que se torna realidade subjetiva. Você sente que é alguém. Você sente que escolhe. Você sente que decide. Mas o sentir não prova nada, apenas confirma o funcionamento da ilusão. O despertar real começa quando você percebe a diferença entre sentir e ser, entre imaginar e ver, entre pensar e estar presente. O ego não suporta ser visto. Ele prefere qualquer narrativa a ser observado nu. Por isso, quando você começa a se observar, ele cria distrações. Pensamentos surgem, emoções explodem, justificativas aparecem, tudo para te puxar de volta ao automático. Esse é o campo de batalha real. Não é no mundo externo, é dentro de você, momento a momento. Cada vez que você percebe a distração, mesmo tarde demais, algo é registrado. Esse registro silencioso enfraquece a ilusão. O sofrimento voluntário entra aqui. Não é sofrimento emocional descontrolado, é a disposição de não fugir da lucidez. É suportar ver sua própria pequenez, sua própria fragmentação, sua própria falta de controle. O homem comum foge disso porque dói demais. Ele prefere culpar o mundo, as pessoas, o destino. Gurdjieff dizia que enquanto você culpa, você dorme, porque culpar é mecânico. Ver a própria responsabilidade no sono é doloroso, mas libertador. A falsa identidade quer resultados rápidos. Quer sentir algo especial, quer experiências, quer estados elevados. O despertar real não oferece nada disso. Ele oferece trabalho constante, trabalho sem garantia, trabalho sem aplauso, trabalho invisível. Por isso tão poucos persistem. Porque a máquina quer recompensa imediata. A essência cresce lentamente, quase imperceptivelmente. E enquanto cresce, a personalidade grita, reclama, sabota. Esse conflito interno é inevitável. Sem ele, não há transformação. Observe como você se identifica com cada emoção. Quando surge raiva, você vira raiva. Quando surge medo, você vira medo. Quando surge entusiasmo, você vira entusiasmo. Esse virar-se é o sono. O despertar real começa quando você percebe a emoção sem se tornar ela. Isso não significa reprimi-la, significa vê-la. Essa visão cria espaço. Nesse espaço, a máquina perde domínio. Mas esse espaço só existe enquanto a atenção está presente. Quando a atenção cai, o sono retorna. Gurdjieff falava de lembrança de si como prática central. Lembrar-se de si não é repetir uma frase, é estar presente enquanto tudo acontece. Enquanto você fala, anda, trabalha, reage. Essa lembrança não é contínua no início, ela surge e desaparece. Mas cada vez que surge, algo se organiza por dentro. Um centro começa a se formar. Não um centro imaginário, mas funcional. Sem esse centro, não há vontade real, apenas impulsos. A vida comum nunca questiona isso. Ela reforça o automático. Ela recompensa a personalidade, não a essência. Por isso o despertar real sempre parece estranho, deslocado, inconveniente. Ele não se encaixa no ritmo da máquina social. E isso gera mais tensão, mas essa tensão é necessária. Sem tensão, tudo volta ao hábito. Sem atrito, nada muda. O quarto caminho existe exatamente no meio da vida comum, para usar o atrito da vida como combustível para o despertar. O ego tenta usar até essa ideia para se fortalecer. Ele diz, eu estou trabalhando, eu estou no caminho, eu sou diferente. Esse discurso interno é perigoso porque devolve o sono com uma nova máscara. Por isso, a observação precisa ser constante e impessoal. Não contra você, mas contra a ilusão. Quando você percebe esse discurso surgindo, não lute, observe. A observação correta já é ação. Ela não destrói o ego de uma vez, mas o impede de se tornar absoluto. A pergunta central continua martelando. Quem vive em você agora? Quem está ouvindo? Quem reage? Quem pensa? Não responda com palavras. Observe o movimento. Veja como uma resposta surge automaticamente. Veja como outro eu toma o lugar do anterior. Essa troca constante é a prova viva da fragmentação. E enquanto essa fragmentação não é vista, a falsa identidade continua reinando.
O despertar real não te dá uma nova identidade. Ele retira as falsas. Ele não te diz quem você é, ele mostra quem você não é. Isso é profundamente desconfortável para a personalidade, porque ela vive de definições, mas sem definições, algo mais verdadeiro pode emergir. Não como conceito, mas como presença silenciosa. Essa presença não fala alto, não se afirma, não se exibe. Ela apenas está. Quanto mais você vê, menos consegue voltar à ignorância completa. Mesmo dormindo, algo sabe que está dormindo. Esse saber não te salva automaticamente, mas impede a ilusão de se fechar totalmente. E é exatamente isso que mantém o trabalho vivo. A tensão não se resolve, ela se aprofunda, ela se torna parte da vida. E essa vida, mesmo difícil, começa a ser mais real do que qualquer conforto mecânico anterior. Então não procure conclusão, nem alívio rápido. Observe agora, neste exato momento onde sua atenção está. Observe como ela escapa. Observe como a máquina tenta tomar o controle. Esse observar é o trabalho. E enquanto ele acontece, mesmo por segundos, o despertar real deixa de ser promessa e começa a se tornar possibilidade viva, pulsando sob a superfície da falsa identidade, esperando o próximo choque, o próximo lembrar, o próximo instante de lucidez que rasga mais um pedaço do véu da ilusão. Você continua vivendo como se estivesse no controle, mas o controle nunca foi seu. O que existe é um fluxo mecânico de impulsos que se sucedem, cada um tomando o lugar do outro, enquanto você chama isso de eu. Esse é o ponto que Gurdjieff martelou sem piedade. O homem não vive, ele acontece. Ele acontece conforme estímulos, hábitos, memórias, emoções. A vida passa por ele como um vento atravessa uma casa vazia. E ainda assim, ele se sente o dono da casa. Essa sensação é a ilusão central. Sem vê-la, não há despertar real, apenas a continuação do sono com nomes diferentes. A falsa identidade precisa de histórias para sobreviver. Ela se conta narrativas sobre quem você é, sobre o que viveu, sobre o que vai se tornar. Essas histórias criam a sensação de continuidade, mas continuidade não é consciência. Um filme também é contínuo, e ainda assim é feito de quadros separados. Assim funciona o eu mecânico. Quadros sucessivos de estados internos que você cola mentalmente e chama de identidade. Gurdjieff expôs isso com precisão. Não há um eu permanente, há muitos eus passageiros. E enquanto você não vê isso diretamente, vive prisioneiro da própria imaginação. O despertar real não começa quando você concorda com essa ideia. Ele começa quando você observa, no meio da vida, a troca incessante desses eus. Um eu agora quer silêncio, outro quer falar, outro quer provar algo, outro quer fugir. Nenhum deles permanece, nenhum deles governa por muito tempo, e ainda assim você se identifica com cada um como se fosse definitivo. Esse ato de identificação constante é o sono. O véu da ilusão não é algo místico, é esse hábito invisível de se confundir com o que passa. Gurdjieff não ofereceu técnicas para relaxar, ofereceu um espelho que não embeleza. Ele disse, de forma direta, que o homem vive em cegueira espiritual porque não sabe que dorme, e quem não sabe que dorme não busca acordar. Por isso, o choque é necessário. Sem choque, o automático continua. O choque consciente não é externo, é interno. É o momento em que você se vê funcionando como máquina e não consegue mais negar. Esse momento não traz paz, traz ruptura. A essência só começa a se manifestar quando a falsa identidade perde a autoridade. Mas ela perde a autoridade lentamente, por desgaste, não por decisão. Você não escolhe deixar de se identificar. Você percebe a identificação e ela enfraquece. Esse processo exige vigilância constante. E vigilância cansa, porque vai contra a inércia da máquina. A máquina quer descanso, quer anestesia, quer esquecimento. A essência exige presença. E presença é esforço. O homem comum evita esse esforço porque ele desmonta as fantasias mais queridas. Fantasias de ser especial, de ser avançado, de ser consciente. Gurdjieff foi implacável com isso. Ele dizia que o homem imagina que já é, quando na verdade ainda não é. Essa imaginação é confortável, mas mantém o sono intacto. O despertar real começa quando você aceita que não é aquilo que pensa ser. Essa aceitação não é mental, é existencial. E ela dói. Observe como você busca confirmação externa. Observe como precisa ser visto, reconhecido, validado. Esses movimentos não são escolhas conscientes, são necessidades da falsa identidade. Ela precisa de alimento constante para continuar existindo. Quando esse alimento falta, surge desconforto, ansiedade, vazio. Esse vazio é temido porque nele não há imagem de si. Mas é exatamente nesse vazio que algo real pode aparecer. Não como conceito, mas como presença silenciosa. Gurdjieff chamava o homem comum de escravo das influências externas.
Tudo o afeta, tudo o move, tudo o desorganiza. Uma palavra muda seu estado, um olhar altera seu humor, uma lembrança domina seu dia. Isso não é liberdade, é condicionamento. E enquanto você não vê isso claramente, continua acreditando que vive. O despertar real começa quando você percebe o quanto é afetado e o quão pouco escolhe. Essa percepção não te torna livre imediatamente, mas quebra a mentira da liberdade imaginária. A personalidade odeia essa quebra. Ela tenta reagir, explicar, espiritualizar. Ela diz que tudo é aprendizado, que tudo faz parte, que está tudo certo. Gurdjieff não negava o aprendizado, mas recusava o auto-engano. Para ele, aceitar sem ver é mais uma forma de dormir. O trabalho exige ver primeiro, aceitar depois. Ver a própria mecânica em ação, ver a própria ausência, ver a própria fragmentação. Sem isso, qualquer discurso é vazio. O tema central permanece imutável. Sem despertar real, não existe vida verdadeira. Existe apenas repetição. Repetição de conflitos, repetição de promessas, repetição de frustrações. Você pode mudar o cenário, as pessoas, os objetivos, mas o padrão interno se repete porque a máquina é a mesma. Gurdjieff apontou isso como um fato observável, não como filosofia. Observe sua própria história. Quantas vezes você já voltou ao mesmo ponto com outra roupa? O ego-máquina não quer ser desmontado, quer ser aprimorado. Ele quer ser um ego melhor, mais espiritual, mais consciente. Esse é o erro mais comum. O despertar real não melhora o ego. Ele revela a sua irrealidade. Ele mostra que não há um alguém ali para ser melhorado. Isso é profundamente desestabilizador. Por isso, o trabalho é raro. A maioria prefere versões aprimoradas da mesma ilusão. A lembrança de si, no quarto caminho, não é uma prática bonita. É uma luta. Luta contra o esquecimento constante. Luta contra a dispersão. Luta contra a tendência automática de se identificar. Cada momento de lembrança é curto, frágil, instável. Mas cada momento desses cria um ponto de apoio. Sem pontos de apoio, não há centro. Sem centro, não há vontade real. Há apenas impulsos. Gurdjieff dizia que o homem acredita que faz, mas tudo acontece. Essa diferença é crucial. Enquanto você acredita que faz, não investiga. Quando percebe que as coisas acontecem em você, surge a possibilidade de intervenção consciente. Essa intervenção não é controle rígido, é presença. Presença suficiente para não se perder completamente. Presença suficiente para não se confundir totalmente. Isso é o começo da vida real. A cegueira espiritual não é ignorância intelectual. Muitas vezes ela anda junto com muito conhecimento. Você pode saber tudo sobre despertar e continuar dormindo. Porque saber não acorda. O que acorda é ver-se no ato, ver o pensamento surgindo, ver a emoção tomando o corpo, ver a reação se formando. Esse ver é direto, imediato, sem interpretação. E é justamente isso que a máquina evita a todo custo. O sofrimento voluntário aparece quando você para de fugir desse ver, quando você não se distrai imediatamente, quando você suporta o desconforto de perceber sua própria inconsciência. Esse sofrimento não é negativo, é transformador. Ele cria atrito interno. E sem atrito, nada muda. O homem dorme suavemente porque tudo flui sem resistência. O despertar real começa quando a resistência consciente surge. A falsa identidade tenta te convencer de que isso é exagero, radicalismo, dureza desnecessária. Ela prefere caminhos suaves, promessas agradáveis. Mas Gurdjieff nunca prometeu suavidade. Ele prometeu verdade. E a verdade, quando vista sem filtro, é dura para a personalidade. Porque ela revela que quase tudo o que você chama de você é mecânico. Aceitar isso é o primeiro ato real de honestidade consigo mesmo. O trabalho não se faz uma vez, se faz sempre. Cada dia, cada situação, cada reação é material bruto. A vida comum não é obstáculo, é campo de trabalho. O quarto caminho existe exatamente aí, no meio da vida, para usar cada choque externo como oportunidade de ver a máquina. Nada é desperdiçado quando você observa. Tudo vira espelho. Quanto mais você observa, mais percebe o quanto esquece. Esse esquecimento não é falha moral, é parte do processo. O problema não é esquecer, é nunca lembrar. Cada lembrança, por menor que seja, enfraquece o domínio da falsa identidade. E aos poucos, algo em você começa a se organizar sem forma, sem nome, sem imagem. Algo que não reage imediatamente. Algo que observa. Esse algo não se afirma, não se defende, não se exibe. Ele não diz eu. Ele simplesmente está. E quanto mais ele aparece, mais estranho se torna o velho modo de viver. O sono começa a incomodar. A repetição começa a cansar. A ilusão começa a perder brilho. Isso não é iluminação. É o começo da sobriedade.
E essa sobriedade não fecha nada, não conclui nada, não resolve tudo. Ela abre mais perguntas, mais tensões, mais exigências. Quem está aqui agora? Quem reage? Quem observa? Quem dorme? Enquanto essas perguntas permanecem vivas, o trabalho continua. E enquanto o trabalho continua, o despertar real deixa de ser ideia e passa a ser uma possibilidade concreta, pressionando por dentro, exigindo presença, exigindo verdade, exigindo que você pare finalmente de se iludir, achando que já está vivo. Se você chegou até aqui e algo em você ficou desconfortável, isso não é coincidência. É o sinal mais claro de que a ilusão foi tocada. George Gurdjieff nunca falou para te tranquilizar, falou para te acordar. O homem dorme porque prefere dormir. A falsa identidade sobrevive porque não é questionada. O ego-máquina continua no comando enquanto você acredita que está vivendo. Este canal existe para romper o sono, não para decorá-lo com palavras bonitas. Se você sente que não quer mais viver como uma engrenagem inconsciente, torne-se membro do canal e tenha acesso aos conteúdos onde o confronto é ainda mais direto, sem anestesia espiritual. Inscreva-se, ative as notificações e continue nesse atrito consciente. O despertar real não começa quando você entende. Começa quando você não consegue mais se enganar.